O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou esta parábola aos seus discípulos. Um homem ia viajar para o estrangeiro, chamou seus empregados e lhes entregou os seus bens. A uns deu 5 talentos, a outro deu 2 e ao terceiro 1. A cada qual de acordo com a sua capacidade. Em seguida viajou. O empregado que havia recebido 5 talentos saiu logo, trabalhou com eles e lucrou outros 5. Do mesmo modo que havia recebido 2, lucrou outros 2. Mas aquele que havia recebido um só, saiu, cavou o buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu patrão. Depois de muito tempo, o patrão voltou e foi acertar contas com os empregados. O empregado que havia recebido 5 talentos entregou-lhe mais 5, dizendo: aqui estão mais 5 que lucrei. O patrão lhe disse: muito bem, servo bom e fiel. Como foste fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais. Vem participar da minha alegria. Chegou também o que havia recebido 2 talentos e disse: Senhor, tu me entregaste 2 talentos, aqui estão mais 2 que lucrei. O patrão lhe disse: muito bem, servo bom e fiel. Como foste fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais. Vem participar da minha alegria. Por fim, chegou aquele que havia recebido 1 talento e disse: Senhor, sei que és um homem severo, pois colhes onde não plantaste e ceifas onde não semeaste. Por isso fiquei com medo e escondi o teu talento no chão. Aqui tens o que te pertence. O patrão lhe respondeu: servo mau e preguiçoso, tu sabias que eu colho onde não plantei e que eu ceifo onde não semeei? Então devias ter depositado o meu dinheiro no banco, para que ao voltar eu recebesse com juros o que me pertence. Em seguida o patrão ordenou: tirai dele o talento e dai-o àquele que tem 10, porque a todo aquele que tem será dado mais e terá em abundância, mas aquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. Quanto a este servo inútil, jogai-o lá fora na escuridão. Ali haverá choro e ranger de dentes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Felizes os que temem o Senhor e trilham seus caminhos. Felizes os que temem o Senhor e trilham seus caminhos. Caríssimos irmãos e irmãs, a liturgia
deste 33º domingo do tempo comum, nos propõe mais uma das últimas parábolas contadas por Jesus. A parábola do domingo passado e esta parábola compõe, na verdade, os últimos ensinamentos que Jesus quer deixar no Evangelho de Mateus. Domingo passado, ouvíamos a importância da sabedoria, das boas obras, de estarmos no caminho da luz. E exatamente esse fim de semana, que antecede o último domingo do tempo comum, nós estamos ouvindo a parábola dos talentos. A gente precisa lembrar que aqui Jesus está falando com os 12. Portanto, são ensinamentos para que a sua igreja assuma como modo de vida. E ao mesmo tempo, nós ouvimos uma parábola que muito mais do que relação entre patrão e empregado, fala-nos do reino de Deus, fala-nos das coisas do céu, fala-nos da eternidade. Vejam que primeiro, então, a gente precisa conhecer o valor daquilo que é chamado de talento. Haviam duas moedas correntes, o dracma e o talento. O talento, um talento, ele equivaleria a em torno de 20 anos de trabalho de alguém. Se nós fôssemos hoje traduzir o valor de um talento, que aqui não fala se é de ouro ou se é de prata, seria em torno de R$1 milhão, em termos econômicos e financeiros. Isso quer dizer que esse patrão encheu os seus empregados de talento. Inclusive, na língua portuguesa, o termo talentoso ou talentosa vem de alguém que traz em si um tanto de talentos. E vejam que aí esse patrão distribui a cada um conforme a sua capacidade. Isso quer dizer que todos nós, na nossa diferença, recebemos uma quantidade diferente de talento. Vejam que isso não é uma regra. Cada um recebe conforme a disposição, conforme o seu modo de vida, conforme a sua capacidade. E aí, vejam que então, este patrão foi para o estrangeiro, foi viajar. Quando ele voltou, ele então pede as contas dos talentos que foi distribuídos para aqueles empregados, para aqueles funcionários. Vejam que o primeiro foi até o patrão, ele disse: Senhor, eu trago aqui os 5 talentos que o Senhor me deu, juntamente com os 5 que eu lucrei. Ou seja, eu multipliquei aquilo que recebi. É muito interessante que a resposta do patrão é: servo bom e fiel. Foste fiel nas pequenas coisas, e eu te darei ainda mais. E termina dizendo: venha participar da minha alegria. Acontece a mesma coisa com o segundo. O patrão vai dizer: servo bom e fiel, nas pequenas coisas foste fiel, venha participar da minha alegria. Quando a gente escuta essa fala, venha participar da minha alegria, venha participar do meu banquete, ou da festa de casamento, como na semana passada, tudo isso está fazendo alusão à vida eterna, ao reino de Deus, às coisas do alto. Ou seja, na semana passada, a vigilância, as boas obras conduziram 5 jovens para a festa. E aqui,
2 funcionários foram para a alegria. Por quê? Que, na verdade, o reino de Deus é associado à alegria, à festa, a banquete, porque, de fato, é um lugar agradável, é um lugar onde não há sofrimento, onde não há dor, e há alegria. A alegria é a experiência de contemplar Deus como Ele é. No entanto, nós temos um último dos funcionários. Muito importante a fala dele para a gente perceber o que é que a parábola está querendo nos ensinar. Veja então que veio o último e disse assim: Senhor, eu sei que tu és um homem severo, bravo, que colhe onde não planta. Eu fiquei com medo e escondi o seu talento, enterrei e estou aqui te devolvendo. Estou livre dele. Toma que é teu, né? Pronto. Cumpri o que eu tinha que cumprir. Protegi o teu talento. Aqui a gente precisa perceber que os outros 2 funcionários não disseram nada a respeito do Senhor, nem tampouco que ele era bravo e severo. Esse pequeno trechinho aqui, ele remonta exatamente ao livro do Gênesis, quando Adão e Eva desobedecem a Deus, se escondem e ficam se culpando, têm medo de Deus. Comumente, se a gente vive afastado de Deus ou numa situação de pecado, o que acontece conosco? A gente desvirtua a imagem de Deus, a gente distorce a imagem de Deus. É muito fácil vermos e ouvirmos imagens distorcidas de Deus. Veja que aqui o servo ruim, chamado de mau e preguiçoso, ele chama o servo de bravo, de severo e de ladrão. Porque se ele colhe onde ele não plantou, é sinal que ele rouba. Vejam, muitas vezes, imagens distorcidas de Deus vêm exatamente do pecado que aqui o próprio Evangelho vai apontar. Veja o que Jesus vai responder. Pois é, veja que se você está dizendo tudo isso de mim, né, que eu sou severo, que eu colho onde não planto, o mínimo seria você ter usado o teu talento para depositar no banco, para que o banco pudesse me devolver em juros. Servo mau, inútil e infiel. Você vai ser enviado para onde há choro e ranger de dentes. Aqui fica evidente o que é central nessa parábola. Entendermos primeiro que todos nós recebemos de Deus talento. E o que a gente pode acabar não entendendo é que temos que fazer multiplicar. Porque vejam, quais os erros desse último servo? Primeiro, a preguiça. Aqui foi claramente dito pelo patrão: servo mau e preguiçoso. E ao mesmo tempo, da preguiça, a omissão. O que é isso? A gente pode pensar que pecado é só fazer mal a alguém. E não. Pecado é fazer mal a alguém e deixar de fazer o bem que poderia fazer. Se eu deixo de fazer o bem que eu poderia ter feito, eu estou pecando por omissão. Então, os 2 erros deste servo inútil e preguiçoso foi ter sido omisso e trazer em si a preguiça, que é um pecado capital. Só que aqui não é só a preguiça de ação, a preguiça no agir. Existe uma preguiça mais perigosa, que a gente chama de tibieza, que é a preguiça espiritual, que é a preguiça de encontrar-se com Deus, a preguiça de rezar, a preguiça de seguir a palavra, a preguiça de não viver
a dinâmica do reino. Então, o que Jesus aqui está querendo dizer é que omissão e preguiça são pecados graves que podem, inclusive, fazer com que a gente distorça a imagem de Deus. É muito fácil culpar a Deus, é muito fácil brigar com Ele, é muito fácil encontrarmos culpa nos outros. Tem gente que culpa até o diabo, né? Que me levou a pecar. E não, quando a gente vive uma vida de vigilância, de sabedoria, de luz, de diligência, o contrário da preguiça é a diligência. A gente vê a graça de Deus. E por isso, inclusive, que na primeira leitura, nós ouvíamos do livro dos Provérbios o texto de uma mulher muito talentosa. Por quê? Porque mostra uma mulher que, inclusive, além de cuidar do bem da casa, além de cuidar do esposo, ela trabalhava, ela não tinha preguiça, ela fazia do linho e do tecido na roca, costurava e ajudava, inclusive, a pagar os gastos da casa. Para nós isso hoje seria algo natural, mas imaginem há centenas de anos atrás, numa cultura patriarcal, uma mulher que trabalhasse. Ela era extremamente talentosa ou diligente. Então veja que quando em nós a diligência, ao cuidado com os nossos talentos, a gente frutifica. E aí a gente vê que os 2 fins de semana vão nos apontar para o próximo fim de semana. No próximo domingo, a gente celebra Cristo Rei do Universo, a conclusão do ano litúrgico. A gente é chamado a avaliar nessa semana os nossos dons, o que temos feito com os nossos talentos, como temos usado aquilo que recebemos de Deus. Queremos ouvir dele: servo bom e fiel, venha participar da minha festa. Semana que vem é festa de Cristo Rei. É dia que nós vamos dizer a Cristo: o Senhor é o Rei da minha vida, o Rei da minha história, o Rei da minha família. Só que para isso eu preciso trazer nas minhas mãos o fruto do meu talento, o fruto do meu trabalho, o serviço que eu exerço pela causa do bem. E aí, para terminar, Jesus vai dizer: servo inútil, seja jogado na escuridão, onde haverá choro e ranger de dentes. A imagem da preguiça, da falta de vigilância, da falta de sabedoria, do pecado da omissão, é exatamente a escuridão. O que é escuridão? Ausência de luz. Na segunda leitura nós ouvíamos: somos filhos da luz, caminhamos durante o dia, ninguém precisa esconder nada, somos filhos da luz. E aí a gente entende que essa imagem de ranger os dentes e de sofrer, ela faz muita alusão ao fogo do inferno. Porque veja, o inferno, ele não é vontade de Deus, ele é escolha nossa. É nós que nos distanciamos de Deus. Porque o que é o inferno? É profunda escuridão, distanciamento, sofrimento, porque lá Deus não está, lá Deus não habita. Então que com a gente não haja choro ou ranger de dentes, mas sim que a gente se prepare para a festa da alegria, onde, acolhidos por Deus, apresentaremos a Ele todos os nossos talentos. Que sejamos talentosos em tudo aquilo que o Senhor nos deu. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.